Sejam muito bem-vindos à Masterclass do programa de Nutrição de Precisão na Pecuária de Corte. Eu sou Danilo Millen e antes de me apresentar propriamente para você, eu tenho um recado para te dar. Essa Masterclass foi gravada no dia de hoje, na parte da tarde, para evitar eventuais problemas que a gente possa ter durante uma transmissão ao vivo com conexão de internet. Como vocês bem viram, eu estou nos Estados Unidos, numa missão científica e hoje, exatamente no dia de hoje, começaram as reuniões, as palestras do Congresso do Animal Science americano, que eu estou participando ativamente. Inclusive amanhã eu vou apresentar um dos trabalhos de pesquisa que a gente está terminando no Brasil. Eu vou apresentar uma parte desse trabalho aqui. Então, esta Masterclass é gravada, mas devo enfatizar que ao final aqui da Masterclass você vai ter acesso a um link para poder entrar na transmissão ao vivo, para tirar suas dúvidas e quem vai estar lá? Eu mesmo. Essa Masterclass é gravada, mas eu tô aqui junto com vocês, aqui no backstage, assistindo, e na hora que terminar aqui essa gravação ao vivo, eu vou entrar com vocês pra gente tirar todas as dúvidas, tanto técnicas quanto do programa de nutrição de precisão. É isso mesmo. Essa Masterclass não tem segredo nenhum para ninguém que ao final da Masterclass a gente vai abrir as matrículas para a turma 4 do programa de nutrição de precisão. Então, você que está aqui, você não precisa se matricular no programa de nutrição de precisão. Eu não estou aqui para vender um curso para você. Eu estou aqui para te dar uma Masterclass. Uma Masterclass é muito mais que uma aula. Mesmo que você não se matricule no programa de nutrição de precisão, você não precisa disso. Se você achar que não faz sentido para você, tá tudo ótimo. Você vai aprender aqui comigo. Eu vou aprender com as suas perguntas, se você me der a honra de fazer perguntas aqui ao final. E tá tudo certo. Agora, para você que vê que faz sentido estar comigo na turma 4 do programa de nutrição de precisão, já vou adiantando que ao final dessa Masterclass a gente vai abrir as matrículas. Bacana? Muito bem. Eu tô aqui nos Estados Unidos para cumprir a minha função com vocês. Eu não tô aqui só porque eu sou pesquisador da Unesp há mais de 13 anos. Não tô aqui também porque eu sou professor universitário e eu tenho um super treino, uma super didática em comandar uma sala de aula, em comandar um canal do YouTube, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Mas eu tô aqui para representar e para conduzir a missão que eu acho que eu fui incumbido por Deus aqui nessa terra, que é educar as pessoas. E eu só posso educar as pessoas com o conhecimento que eu obtive na minha vida e com o que eu faço no dia a dia. Então essa Masterclass é uma promoção de educação. Eu tô aqui para passar conhecimento para você. E eu tenho certeza que eu vou conseguir. A minha principal motivação aqui é criar recursos humanos de qualidade para que a gente possa modernizar e aumentar a eficiência da nossa pecuária. Eu comento sempre que eu estou bem cansado de receber ligações de pessoas do mercado, de multinacionais, pedindo indicações e muitas vezes eu não tenho quem indicar. Também pudera. Eu atinjo um grupo pequeno de pessoas. Eu formo um grupo pequeno de pessoas. Eu tenho lá no meu grupo, lá dentro da Unesp, entre alunos de graduação e pós-graduação, entre 12 e 15 alunos. É muito pouco para o mercado agropecuário tão grande que a gente tem. O que eu quero com esse programa de nutrição de precisão? Eu quero impactar mais pessoas. Eu quero que a minha voz chegue para mais gente. Eu quero conhecer mais gente. Eu quero conhecer você. Porque em algum momento, aqui nessa nossa trajetória, nessa nossa jornada que a gente está começando hoje, a gente vai se conhecer.
E eu vou ter o maior prazer de interagir com você e, quem sabe, não te indicar ou te chamar para uma parceria comigo no futuro. É compartilhando conhecimento, não guardando para você, é compartilhando que todos nós crescemos, nossa sociedade cresce e, obviamente, que o alvo principal aqui do nosso negócio, a nossa pecuária de corte do Brasil, também cresce. Muito bem. Dito isso, e sem mistério para ninguém, ao final dessa Masterclass, mais uma vez, a gente vai abrir as matrículas para a 4ª turma do programa de nutrição de precisão, mas sem mais delongas. Conteúdo técnico agora. Conteúdo técnico para a Masterclass de celebração da abertura da turma 4 do programa de nutrição de precisão. Essa Masterclass é sobre os 3 erros mais comuns cometidos pelos nutricionistas de bovinos de corte. Eu vou contar para vocês erro por erro. Daqui a pouco eu vou abrir o NRC e aí eu preciso falar uma coisa para vocês. Para quem me acompanha lá no canal de Ruminologia, lá no podcast, pode revisar todos os episódios. Em nenhum dos episódios eu abri o NRC. Abri ao vivo. Ao vivo não, porque tá gravado aqui, né? Abri para fazer um hands-on ali. Eu não fiz isso até hoje no podcast. Eu não fiz isso nem na Masterclass que eu fiz quando a gente inaugurou o programa de nutrição de precisão para a primeira turma, mas eu vou fazer hoje. Eu vou fazer hoje, então você fica aqui comigo. Você fica aqui comigo porque eu vou mostrar o NRC para você. Eu formulei 2 dietas, uma de semi-confinamento e uma de confinamento. E nas 2 dietas eu vou mostrar como é aplicável na prática ou não aplicável na prática esses erros que os nutricionistas cometem. Bacana? Olha só. Eu quero começar com essa frase. O que o nutricionista não vê, o desempenho do boi sente. Por que eu estou falando isso? Tem alguns fatores que a gente não enxerga no campo. E se a gente não enxerga, a gente não sabe que eles existem. Ou seja, eles estão invisíveis. Vocês vão entender já já. Eu vou falar para vocês daqui a pouco qual vai ser o primeiro erro. Se você tem uma coisa invisível influenciando diretamente no seu sistema de produção e você não está vendo, não tem como você esperar que aquela dieta promova o ganho desejado. Não tem como você querer ser preciso. Hoje, nessa Masterclass, eu vou ser o seu guia. Eu vou abrir os seus olhos para você começar a enxergar o que é invisível. Eu vou mostrar para você o que você não está enxergando. E aí alguns de vocês podem estar pensando assim, bom, ele vai me mostrar o que eu não estou enxergando, com certeza é uma coisa muito complicada e que vai me demandar tempo, eu vou ter que estudar pra caramba. Realmente são conceitos que requerem uma aplicação, requerem dedicação, conceitos que requerem estudo. Mas eu só preciso adicionar mais uma coisa. Aqui no programa de nutrição de precisão, eu sou o seu guia. Eu vou entregar os conceitos e um montão de coisas mastigadas para você. Eu vou estudar por você, vou processar as informações e vou te dar. Vou colocar na palma da sua mão. Vou encurtar o caminho para você. Por isso que eu disse, me permita ser o seu guia, para que eu possa fazer você enxergar o invisível. Ou seja, o invisível vai se tornar visível. E aí fica muito mais fácil a gente
manejar os nossos sistemas de produção, formular e avaliar nossas dietas e acertar na mosca o desempenho que os animais vão ter no sistema de confinamento ou de semi-confinamento. Muito bem. O primeiro erro que eu quero falar com vocês está relacionado ao conceito de peso maduro. Eu já até gravei um podcast, tem lá no canal de Ruminologia, um episódio sobre peso maduro. Mas aqui eu vou mostrar na prática para vocês como que acontece. Eu vou descrever os conceitos, depois eu vou abrir o NRC. Olha essa figura. Olha essa figura. Eu tenho animais de frame pequeno, médio e grande. Quero que vocês olhem para a coluna de animais do meio, com 454 quilos. O animal de frame pequeno, ele tem uma maior proporção de gordura na carcaça, com 454 quilos. A gordura está representada aí pela faixinha azul. Do que o animal de frame grande, com o mesmo peso, com os mesmos 454 quilos. Ou seja, o que é o peso maduro? Vamos definir o peso maduro assim rapidão, né? O peso maduro é aquele peso que o animal atinge 28% de gordura na carcaça. Quando ele atinge esse percentual de gordura na carcaça, acontece uma mudança na composição do ganho muito grande. Ou seja, o animal praticamente cessa a deposição muscular no corpo e inicia um depósito intensivo de gordura. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, esse conceito eu já sabia. Como que o nutricionista erra num conceito desse que parece tão óbvio? Veja bem. Esse aqui é um print da tela da NRC que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Nessa dieta, nessa suposta dieta que não vem ao caso agora, eu imputei lá as informações dos animais, imputei as informações dos ingredientes, e aí formulei ali a minha dieta, e o NRC avaliou que ela vai promover um ganho de 1,8 por dia. Excelente ganho, bacana. Só que para esse grupo de animais, eu deixei circulado ali para vocês, ó. Eu imputei um peso maduro de 560 quilos. Estou assumindo que é um grupo de Nelore, animais Nelore inteiros. 560 quilos de peso maduro. E é esse que é usualmente o peso maduro de um animal macho inteiro Nelore. Agora presta atenção no seguinte. Se eu colocasse 580, a predição do NRC iria para 1,85. Aí alguém pode falar assim, Danilo, 50 gramas por dia, meu? É sério? Você tá fazendo tempestade num copo d'água, falando que os caras estão errando porque estão errando 50 gramas por dia? 50 gramas por dia. Em 10 dias, são 500 gramas. Em 100 dias, que é mais ou menos o tempo do confinamento do Brasil, são 5 quilos. É significativo. Se a gente considerar que na fase de terminação, 70% mais ou menos do ganho vai para a carcaça do animal, a gente está falando de 3,5 kg de carne. Ou seja, calcula isso aí em arroba. Estamos falando por animal 3,5 kg de carne. Projeta isso num grupo maior. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Como que eu faço para saber qual o peso maduro correto que eu vou colocar? Aí que entra o fator invisível. Esse fator, infelizmente, é invisível. E a gente não tem os pesos maduros de todas as categorias, de todas as raças. A gente tem uma ideia aproximada. Por exemplo, tá claro pra gente que o Nelore tem 560 quilos de peso maduro. Mas se for aquele Nelore sanfona, sabe aquele, antigamente não, até hoje tem, aquele que perde peso na seca, ganha peso no verão? Animal que passou por restrição nutricional aumenta o peso maduro. Ele demora mais para colocar gordura. Então, se o seu animal Nelore inteiro passou por algum tipo de restrição nutricional durante a vida dele,
eu aconselharia você colocar 580 no peso maduro. Se não, se ele teve um plano nutricional crescente, sempre respeitou quantidade mínima, pelo menos, de nutrientes, na seca, nem que o animal tivesse na seca ganho 300 gramas, por exemplo, tá ok. Aí eu usaria 560. A Danilo, e para Nelore castrado, 520. E para novilha Nelore, 460. Danilo, e para animal castrado, meio sangue Nelore com Angus. Meio sangue Nelore com Angus, castrado, você vai usar 470 quilos de peso maduro. Como que você vai definir esse valor? Você vai ter que se aprofundar. Tá firme no conceito de peso maduro. Para saber pelo menos que o macho inteiro tem um peso maduro, é mais tardio que um macho castrado, que por sua vez é mais tardio que uma fêmea, que uma novilha. E aí você tem que saber que um animal de frame grande, como um Limousin, como um Charolais, é mais tardio para depositar gordura do que um Nelore, que por sua vez é mais tardio para depositar gordura do que um Angus, do que um Hereford. Se você não estiver atento nisso aqui, você vai errar. E aí, olha só. O NRC, desde que você inpute as informações corretas de animais, dos ingredientes, do ambiente e tudo mais, ele erra por no máximo 20 gramas a previsão de ganho de peso. 20. E aí você fez tudo certinho e errou peso maduro. Peso maduro infla em 50 gramas no negócio. Se você tem uma margem de erro de 20 e você comete um erro que promove um erro ou adiciona um erro de 50, olha só o que vai acontecer. O nutricionista pode pensar que esse 1,85 tá valendo, mas na verdade é 1,80. Aí ele faz as contas lá e fala assim, esse animal vai ficar 102 dias no coxo. Mas daí ele não ganhou 1,85, ele ganhou 1,80. Aí ele fala assim, não ficou 102, ficou 105, 106 dias. Ah, mas 3, 4 dias a mais não tem problema. Se for no confinamento, uma diária de confinamento hoje em torno de R$13, 4 dias a mais, R$52, é uma parte significativa da margem líquida desse cara. Por um erro que o nutricionista cometeu. Peso maduro. Primeiro erro. Aprendam a trabalhar com peso maduro. Ah, Danilo, mas isso é muito difícil. Vou falar uma coisa aqui pra vocês que também eu nunca falei no podcast. Se você for um cara organizado como nutricionista, você vai terminar aquele lote de animais. Se você tiver todas as informações imputadas corretamente, eu vou ensinar vocês dentro do programa de nutrição de precisão a determinar o peso maduro personalizado por lote. O NRC te dá essa possibilidade. É óbvio que aqui é uma masterclass, eu não tenho tempo de fazer isso. Mas no programa de nutrição de precisão, eu ensino vocês a fazer isso. Aliás, eu não ensinei nenhuma outra turma do programa de nutrição de precisão a fazer isso, mas eu vou fazer nessa. Tá prometido, tá no meu cronograma. A gente vai fazer. Bacana. Segundo erro dos nutricionistas. Score de condição corporal. O peso maduro é invisível, né? Não dá pra chegar na fazenda lá e olhar e falar assim, eu acho que esse animal tem peso maduro X. Não dá. Você tem que ter um peso determinado ali na sua cabeça para aquela categoria, para aquela raça, e aí você manipula esse peso para cima ou para baixo de acordo com o background nutricional que esse animal teve. E aí você valida lá no NRC depois do final do lote. Para você saber se bateu com o peso maduro que você colocou. Ele determina lá para você. E aí se tiver animais parecidos com a mesma dieta depois desse lote, você não vai usar mais. Se você achou lá que é 577 o peso maduro, você vai usar 577. Você não vai usar 580 nem 560. Bacana. Eu gosto muito desse assunto. Segundo erro dos nutricionistas. Score de condição corporal.
Diferentemente, olha a tela de novo da NRC aqui, ó. Diferentemente do peso, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui nessa coluna amarela, ó. A gente coloca o peso inicial, o peso final do lote. Mas o score de condição corporal que está acima ali, ó, o BCS, só tem um. Não dá para você colocar o score de condição corporal inicial e final. O que você tem que fazer? Você tem que usar o médio. Então vamos lá. O que é o típico no Brasil? O animal começa com score de condição corporal 5 e é abatido com score de condição corporal 7, que é uma carcaça uniforme. O que você vai colocar ali? O que eu coloquei, 6, que é o meio do caminho. Ah, meu animal começou com 5 e era semi-confinamento, não coloca tanta gordura, foi uma carcaça mais não tão uniforme de gordura, tal, tudo bem. Então você acha que ele vai terminar com 6? Começou com 5, terminou com 6? Coloca 5,5. Por que isso é importante? Porque o score de condição corporal mede a quantidade de gordura que o animal tem na carcaça. E quanto mais gordura o animal tiver na carcaça, mais exigente ele é. Ou seja, se você colocar um score de condição corporal lá muito alto, o NRC vai falar assim, nossa, preciso destinar uma maior parte da energia aqui da dieta para suprir primeiro a exigência de manutenção desse animal, para depois eu falar algo aqui sobre o ganho. Então veja o seguinte, o que os nutricionistas erram aqui, ó? Presta atenção. O animal começa com 5, termina com 7. Eu coloquei aqui 6. Mas tem muito nutricionista que vai no campo e ele vai para fazer isso também. Ele olha lá o lote e fala assim, nossa, esse lote aqui tá com 5 de score de condição corporal. Beleza, ele pega e coloca 5, não 6. Ele esqueceu que a composição corporal do animal vai mudar. Esqueceu disso. E aí, olha só. Nessa suposta dieta, se eu colocar score de condição corporal 6, o ganho vai ser de 1,61. Se eu colocar 5, vai ser de 1,65. Por quê? 5 tem menos gordura, custa menos para manter o animal, sobra mais pro ganho, o animal ganha mais peso. Danilo, isso é muito simples. É simples, mas é fácil de errar. E as pessoas erram, acreditem, pelas coisas mais simples. Primeiro erro, peso maduro. Segundo erro, score de condição corporal. Peso maduro, invisível. É invisível o peso maduro. Você vai ter que determinar esse peso de acordo com os conceitos que eu já comentei com vocês. Você vai ter que ter pelo menos um direcionamento, para ter uma noção, para você poder colocar um peso lá e depois validar no final. Mas o score de condição corporal é visível. Você dá o score no lote na hora de começar. Mas você tem que ter uma ideia do score que ele vai terminar. Porque você tem que colocar o médio no NRC. Não tem aqui o score de condição corporal inicial e o score de condição corporal final. Deveria. Peso maduro, score de condição corporal. Falamos já de 2 erros que os nutricionistas cometem. Tem que tomar água aqui nos Estados Unidos, pessoal. O negócio está quase 40 graus e 7% de umidade relativa do ar. Então tem que tomar água. Muito bom. Terceiro erro. Aguenta comigo que eu vou abrir no RC. Já. Terceiro erro. Exigência de manutenção. Aí eu vou falar um negócio para vocês. Raças taurinas europeias foram utilizadas para compor as primeiras equações do NRC. Então a exigência desses animais, vou apontar aqui para vocês, ó, dos animais bostauros, elas são consideradas como 100%. E aí, os animais zebuínos e os leiteiros, eles têm uma exigência relativa aos bostauros. Então, a exigência é calculada em cima do bostauros, tá?
E aí quando você coloca lá no NRC que você vai alimentar um animal zebuíno ou vai alimentar um animal leiteiro, ele só faz a correção com base na exigência de energia líquida de mantença relativa. Então, por exemplo, já é sabido há muito tempo que o zebuíno aqui, ó, primeira barra ali, ó, Bós Índicos, ele tem 10% a menos de energia líquida de manutenção do que o taurino. Por isso que para ele ali tá 90 e o taurino tá 100. Por outro lado, o animal leiteiro, ele tem 20% a mais de exigência do que um animal taurino e 30% a mais do que um animal zebuíno. Tá certo? E o NRC considera isso. Mas o que aconteceu na última versão do NRC 2016 ou do NASEM 2016? Aconteceu isso. Olhem os zebuínos nessa figurinha que eu estou mostrando aqui para vocês. Olha os zebuínos, ó. O número 3 aqui, ó, Brahman. O número 12, Gir. O número 13, Guzerá. Todos com um fator de correção de energia de 0,9. Tá ok? Ou seja, 90% da energia líquida de manutenção dos taurinos. Mas nessa versão do NRC, apenas o Nelore, o único zebuíno do negócio que teve o seu fator de correção mudado foi o Nelore. Olha aqui, bem embaixo aqui, ó, número 20, ó. O fator de correção não existe, é o mesmo para animal europeu. Ou seja, se você imputar no NRC que o Nelore tem 90% da exigência de manutenção de um taurino, o ganho de peso vai ser 1,61 por dia. Se você colocar que é 1, que ele tem exigência igual de um taurino, o ganho de peso vai ser 1,50 por dia. O comitê do NRC fez isso. E aí, vou dar um recado para vocês. O comitê errou. Sabe por que o comitê errou? E eu falo com total certeza, porque além de ser professor da Unesp, pesquisador, eu também sou consultor de um monte de confinamento no país. Eu sou super organizado, valido todas as minhas dietas depois que o lote terminou. Eu confiro, ver se o NRC bateu o peso lá que o NRC falou, com o peso que a gente obteve no final do lote. E eu fiz todos os testes que vocês podem imaginar. A exigência do Nelore é 90% da exigência do animal taurino. Então, terceiro erro dos nutricionistas, que, invisível também. Lembra dos erros que eu falei que são invisíveis? É invisível. Se eu não contar para você que quando você escolheu o Nelore, você precisa mudar, porque no default aqui do programa, o Nelore tem a mesma exigência do Angus. Só para exemplificar. Então, se você não mudar no programa, não falar para ele assim, ó, eu escolhi o Nelore, mas computa 90% de exigência de manutenção, quando comparado com o taurino, porque senão, de novo, se você fez tudo certo, a sensibilidade do programa é 20 gramas de margem de erro. Olha a margem de erro aqui. 110 gramas. Essa versão do NRC está muito sensível. Então, se você fizer tudo certo, a probabilidade de você ser preciso é muito grande. Mas se você errar, realmente você vai errar por muito. Sabe aquele cara que vai bater o pênalti, ou ele faz um golaço, ou ele manda a bola para fora do estádio? É mais ou menos isso. Mas como eu disse para vocês, eu tô aqui para ser o seu guia. Eu tô aqui para abrir os seus olhos para você começar a enxergar. Vamos recapitular. Os 3 principais erros. Peso maduro, que é muito difícil determinar. Dá para ter uma noção. Nelore é fácil, mas quando começa os cruzamentos, a gente vai ter que... Assim... A palavra certa é chutar um valor. Chutar com consciência, vamos dizer, né? Você sabe mais ou menos o rumo, mas você não sabe exatamente o valor. Você vai ter que saber só na hora que o lote terminar. Segundo erro, score de condição corporal. Tem que colocar o médio
Não é colocar o inicial, tem que colocar o médio. E tem que saber ler o score de condição corporal também. Terceiro erro. Exigência líquida de manutenção do Nelore sempre foi e sempre vai ser 90% da exigência do taurino. Bacana? E aí, eu tô colocando os ganhos aqui para vocês verem. Por quê? Porque na hora que o nutricionista ele vai fazer as contas dele para ver se o negócio compensa, não compensa, ele vai usar um parâmetro que chama custo do ganho. O que é o custo do ganho? É quanto o animal consumiu de matéria seca em quilos, vezes quanto custa o quilo dessa matéria seca, dividido pelo ganho de peso. E aí a gente vai ter o quê? Vai ter o custo do ganho, que é o custo para ganhar 1 quilo de peso vivo. Que simplesmente pode ser assim também, ó. Custo diário. Ou custo da diária do confinamento dividido pelo ganho de peso. Dá na mesma. Ou seja, alguém pode falar assim, nossa, mas a diária desse confinamento ou desse semi-confinamento é mais cara por dia para o animal. Pode até ser. Mas será que o custo do ganho também é mais caro? Será que a diária não é mais cara porque a dieta é melhor? E ela promove um maior ganho de peso? Diminuindo com isso o custo do ganho? Será? E aí, olha só. A gente vai entrar na nossa parte prática da Masterclass agora. Como reduzir o custo do ganho usando o NRC. Olha bem. Como reduzir o custo do ganho usando o NRC e testando esses 3 erros que eu comentei anteriormente. Então agora, se segura. Agora, eu vou abrir o NRC. Eu vou mostrar 2 dietas que eu fiz para vocês. Uma dieta de confinamento e uma dieta de semi-confinamento. Eu vou mostrar para vocês como que muda o custo do ganho quando os nutricionistas erram. Erra no peso maduro, erra no score de condição corporal e erra na energia líquida de manutenção. E depois que eu mostrar isso para vocês, eu vou fazer uma simulação. Simulação não, eu vou fazer uma mudança de fórmula, um ajuste de fórmula, um ajuste fino, em tempo real aqui, para mostrar para vocês como que reduz o custo do ganho. Bacana? Se segura. Agora a gente entra na tela do NRC. Vamos lá. NRC na tela. Dieta de confinamento. Então a gente tem essa dieta aqui que eu estou mostrando para vocês. Silagem de milho, casca de amendoim, milho moído, torta de algodão, TDG e o núcleo Masterclass que eu fiz aqui. Beleza? Essa dieta aqui está promovendo um ganho, segundo o NRC, de 1,61 por dia. Tá certo? Quero mostrar para vocês que esses animais são animais que começaram com 390 quilos, terminaram com 550 e tem um peso maduro de 560 quilos. Tá certo? Score de condição corporal médio, 6. E eu também coloquei aqui o 0,9 para o Nelore, ó. Tá aqui, ó. Bacana? Então, olha só, quanto que é o custo do ganho dessa dieta? Eu vou pegar aqui a minha calculadora e vou mostrar para vocês, ó. Custou 13,27 por dia essa dieta. Dividido por 161, olha só. A gente tem um custo do ganho, vou até anotar aqui, de 8,24. E aí agora a gente vai fazer um serviço de nutricionista aqui. Olha só o que eu vou fazer. Eu tô achando que tá caro esse custo do ganho. Apesar da dieta tá balanceada, a gente pode olhar aqui, ó, NRC é bacana, né? Olha, ele dá os balanços dos minerais, macro e micro, também das vitaminas, balanço de aminoácidos aqui pro hospedeiro. Olha só que bacana. Balanço de amônia no rumen, balanço de PDR aqui, dá todos os parâmetros de energia.
Também tem a questão da emissão do metano, que a gente fala no programa de nutrição de precisão. Eu uso isso aqui, tá? Na aula de metano. Faz um resumo aqui da dieta, né? Quanto tem de proteína, gordura, tudo mais. Ou seja, a dieta está super bem balanceada. Proteína metabolizável para hospedeiro também está positiva. E o animal está ganhando 161 por dia. Só que eu achei que, pô, poderia melhorar, né? Pelo menos o custo do ganho. E aí, olha só o que eu vou fazer agora. Eu quero reduzir o custo. Qual que é a primeira coisa que eu vou olhar? Eu vou olhar nos meus ingredientes e vou olhar o preço de cada um. Olha só, fui lá olhar o preço. Nessa dieta aqui, a tonelada do milho está 920. Da torta de algodão e do DDG, 1.200, 1.550. Ou seja, DDG é um bom produto? Excelente. Torta de algodão é um bom produto? Excelente. Mas o milho está mais barato, que também é um bom produto. Será que eu não consigo aumentar o milho mais um pouco e reduzir torta de algodão e DDG, que são os ingredientes aí que são mais caros, né, dos energéticos? Vamos ver. Olha só. Se eu aumentar 1 quilo de milho, ó, vou colocar aqui para vocês, ó, ao vivo, hein? 1 quilo de milho. E aí eu vou tirar meio quilo de cada um, ó. Meio quilo de torta de algodão e meio quilo de DDG. Aumentou o ganho. Só que olha só o que aconteceu. Ficou negativo o PDR do rumen. Ficou negativo o balanço de N ruminal. Então alguma coisa não funcionou bem aqui. Vamos tentar colocar um pouquinho de ureia? Vou colocar aqui, ó, 50 gramas de ureia. E vou ter que tirar esses 50 gramas daqui, né? Beleza. Olha só. Balanço de PDR agora positivo. Balanço de N do rumen positivo. Os outros balanços continuam positivos, sem nenhuma mudança. Aminoácidos, mesma coisa. E agora o animal ganha um 63. Ganhava um 61. Agora ganha um 63. Custando 12,89 por dia. Olha só, era 8,24, ó. Então vamos lá, 12,89 dividido por 163. Agora custa 7,90 para ganhar 1 quilo de peso vivo. 7,90? Quanto será que a gente reduziu, hein, em percentual? Vamos dividir aqui? 7,90 dividido por 8,24. A gente reduziu 4%. Eu vou anotar aqui. Reduzimos o custo para ganhar 1 quilo de peso vivo em 4%. Sem colocar ingrediente. Sim, colocamos ureia, né, para fazer um ajuste. Mas foi só tirar o ingrediente para colocar outro. Gente, eu faço isso direto no campo. E também quero que vocês façam isso. Este é o chamado ajuste fino. Na prática, tá certo? Ajuste finíssimo. Aumentou 20 gramas o ganho de peso, reduziu o custo, que é melhor mundo que esse. Se não tivesse acontecido nada com o ganho de peso, vamos dizer que não tivesse acontecido nada, só mudou aqui, baixou o preço. Vamos colocar aqui, 12,89 dividido por 161. Vamos dizer que não mexemos no ganho de peso. 8. Foi de 8,24 para 8. E se a gente fizer essa conta, 3%, 2,9% de redução no custo do ganho. Bacana, né? Vamos fazer a simulação agora com os erros que os nutricionistas cometem? Ah, deixa eu falar um negócio para vocês, antes que eu me esqueça. Se vocês tiverem perguntas de tudo que eu estou falando aqui, de novo, eu vou entrar ao vivo no final. E vocês vão poder fazer a pergunta. Tá certo? Vocês vão poder fazer a pergunta que vocês quiserem. Inclusive relacionado ao operacional, aos temas do programa de nutrição de precisão e tudo mais. Tá? Aliás, aqui no final eu vou, assim, vou fazer o gravado ao vivo aqui de algumas perguntas frequentes. Legal? Muito bom. Olha só, se eu pegar essa dieta aqui, vamos fazer o seguinte:
Errei o peso maduro. Errei para 580. Era 163 o ganho, vocês lembram? Agora é 167. Olha só. Vou voltar aqui para 560. Errei o score de condição corporal. Ao invés de colocar 6, coloquei 5. Em vez de 163, foi para 167. Aí se eu errar para cima, tudo bem. Coloca 7 aqui então para você ver. Em vez de 163, dá 158. Olha só. Um programa que erra com 20 gramas. Se você fizer tudo certo, está mostrando que está inflando o erro. Está dando um erro 3, 4, 5 vezes maior. Vou voltar aqui no 6. E aí, ó se eu tirar o ajuste do Nelore. Tirar aqui, ó, deixar sem nada. Era 163 o ganho, hein, dessa dieta ajustada. Foi para 152. Isso acaba com a estratégia do nutricionista. E aí, olha só. Era 7,90 para ganhar 1 quilo de peso vivo, né? Vamos pegar a nossa calculadora aqui, ó. Olha só. Vou pegar agora o 12,89, porque não mudou nada, né? A dieta não mudou, então custa a mesma coisa. Só que agora eu vou dividir por 1,52. Custa 8,48 para ganhar 1 quilo de peso vivo. A outra custa 7,90. 8,48 dividido por 7,90 dá 7% e pouco a mais. Que muitas vezes pode ser a tomada de decisão de não confinar ou de não intensificar o sistema. Fala assim, tá muito caro esse custo do ganho, vai custar mais caro essa arroba, pode ser que não compense, porque o nutricionista errou a previsão. Talvez num custo mais baixo, talvez essa linha tênue que ele está buscando possa ser exatamente, né? Na verdade, o animal vai ganhar um 63. Só que antes de, obviamente, de iniciar o lote, ele está achando que vai ganhar um 5,2. Ele fala, não, para um 5,2 não compensa, teria que ganhar no mínimo 1,60. Só que o animal vai ganhar 1,60. Só que como ele errou nos dados que ele informou para o NRC, como ele errou, pode ser que ele decida não confinar ou não intensificar a terminação naquele ano. Bacana? Muito bom. Para não estragar aqui essa dieta, né? Eu vou voltar aqui no 09 para deixar ela bem bonita aqui. Aí. Beleza, legal. Eu vou importar outra dieta agora aqui. Vou importar uma dieta de semi-confinamento. Espera aí. Tá aqui. Dieta de semi. Olha só. Mesma simulação a gente vai fazer. Semi-confinamento comendo 1% do peso vivo, assumindo que o animal está comendo 2% do peso vivo no total, ou seja, metade que ele come é pasto, metade é o concentrado no coxo. 1%. Tá? Então, o consumo aqui de 11,60 quilos de matéria seca, metade disso, 5,8, é de um pasto de inverno, com 5% de proteína, pouca proteína. Tá certo? E o concentrado é composto por milho, torta de algodão, pouquinho de DDG e o núcleo Masterclass. Dieta desse jeito tá fechada também, ó. Fechado minerais, vitaminas. Fechado aminoácido, N do rumen, PDR, tudo certo. Dieta fechada. Proteína metabolizável também fechada. Tô olhando aqui o meu nível de amido. 24%, tá bem tranquilo. Tá certo? Tem FDN muito, né? 45%. Então, dieta tá bem tranquila, semi-confinamento. Só que tá com uma diária aqui de 10,03. E eu tô achando que tá caro, quero reduzir. E aí, o que a gente vai fazer? O mesmo método. Torta de algodão, DDG, milho moído. O que será que dá para a gente tirar daqui para tentar baixar esse custo? Primeira coisa, essa dieta aqui está mostrando para a gente que está sobrando proteína.
Tá sobrando 150 gramas para o hospedeiro, tá sobrando 100 gramas aqui para as bactérias do rumen, em termos de PDR, tá sobrando 15 gramas de amônia, aminoácidos estão todos aqui sobrando. Vamos tentar? Olha só. Semi-confinamento é mais complicado, né? Olha só. Vamos tentar colocar um pouco de ureia, ó. Vou colocar aqui 30 gramas de ureia. Tá certo? Coloquei aqui 30 gramas de ureia. E vou colocar também, vou aumentar aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou aumentar o milho. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Olha só. Quanto custa o DDG e a torta de algodão? Ó, o DDG é mais caro que a torta de algodão. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou tirar eu vou deixar o DDG com 400 gramas, tá certo? Vou deixar o DDG com 400 gramas e vou jogar essa diferença de 620 gramas um pouco em cada um, ó. Vou colocar 3.400 e 320 aqui e vou colocar 830 aqui. Passou um pouquinho, aqui é 800 então. Quem sabe faz ao vivo, hein? Olha lá. Olha lá. Aumentei um pouco o milho, aumentei a torta, tirei o DDG e coloquei a ureia no lugar. Mesmo consumo, balanceado, proteína metabolizável, PDR também. N do rumen agora até estourou, foi bastante alto. A proteína aqui ficou mais ou menos no mesmo lugar, aminoácido não está faltando, nenhum mineral e vitamina estão faltando. Beleza. E o ganho subiu um pouquinho. Dava até para tirar um pouco, tirar até um pouco mais dessa ureia. Vou colocar 20 gramas de ureia só. E vou deixar o consumo mais baixo, não vou compensar esses 20 gramas. Olha só. Beleza. Vamos fazer a conta? 9,73. Dividido por 1,13. Custo do ganho, 161. 861. R$ 8,61. Eu não fiz o do outro, né? Vamos fazer. O do outro era 1,12 o ganho e estava 10,03. Então tá lá, 10,03 a diária, dividido por 1,12. 8,95 a diária. Então, se a gente pegar 861 e dividir por 8,95, a gente vai ter uma redução de 3,8% no custo do ganho. Bacana, não é? Muito bacana. E aí, olha só, que eu quero mostrar para vocês, ó. O NRC, ele dá a opção de a gente colocar ou não monenzina aqui, ó. Vamos tirar a monenzina? Só para a gente ver o que acontece com o custo do ganho. Olha só. A diária fica a mesma coisa. Na verdade, né? A diária diminuiu. Vamos colocar 8 centavos o custo da monenzina? Então, isso aqui vai para 9,65. Tiramos a monenzina, diminuiu 8 centavos. Foi para 9,65. Fala, nossa, barateamos a diária. Joia. Só que o ganho foi de 1,13 para 1,05. Vamos fazer a conta? 9,65 agora, porque a gente tirou a monenzina, só que dividido por 1,05. Custo do ganho, 9,19. Loucura, né? 9,19. Ou seja, os aditivos ionóforos, como a monenzina, como a lasalocida, são redutores de custo do ganho, né? Redutores, não sei nem se existe essa palavra, acho que a palavra existe, né? Mas esse termo não está certo, tá? Eles ajudam a reduzir o custo do ganho. Bacana? E aí, mesmíssima coisa. Vou voltar ali a monenzina, aqui para nossa simulação. E aí, olha só, 1,13. Mesma história. Se eu errar o peso maduro, colocar lá 580, não vai ser mais 1,13, vai ser 1,15. Ou seja, independente da dieta, se é semi-confinamento, se é confinamento, você tem que imputar as informações corretas, tanto dos animais, as informações dos animais eu quero dizer, não é só peso,
inicial, peso final. Tem que colocar também peso maduro, tem que colocar a raça certa, se é meio sangue ou não, se é tricross, dá para computar aqui no NRC. Tem que colocar as informações certinhas dos animais. E do outro lado, você tem que colocar as informações certinhas dos alimentos. Olha só, você tem que analisar os alimentos. Olha quantos parâmetros tem de cada alimento aqui, ó. Vai vendo. Vai vendo. Tem tudo isso para você colocar. Ah, você ensina a fazer isso, Danilo, no programa de nutrição de precisão? E aí vem mais uma novidade para vocês. Pela primeira vez no programa de nutrição de precisão, eu vou gravar uma aula com passo a passo, pegando na sua mão praticamente, fazendo você enxergar o jeito certo de pegar uma análise do laboratório. Você mandou um ingrediente ou uma ração para analisar. Chegou o laudo do laboratório. Como que você faz para colocar aqui no NRC? Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar, ler o laudo e colocar aqui, ó. Olha só que bacana. A gente não está falando de precisão aqui, então tem que tentar ser o mais preciso possível. Não era para falar agora essa novidade, mas já falei. Muito legal. E aí, olha só. Para finalizar e ir para a parte final aqui dessa Masterclass. Bacana o NRC, né? Muito bacana. Eu gosto demais desse programa. E por isso que eu uso a plataforma do NRC aqui dentro do programa de nutrição de precisão. Bom, sem mais delongas, para finalizar, parte final agora da nossa Masterclass, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Há exatamente 1 ano e 10 dias atrás, eu fiz a Masterclass para a primeira turma, para abrir as matrículas da primeira turma do Nutrição de Precisão. E naquela época eu só tinha uma ideia, não tinha tido nenhum aluno ainda, como que eu podia saber o nível de aprendizado que os alunos iam ter, né? Eu estava, obviamente, e tô, né, ainda, né? Obviamente, super dedicado e super empolgado para fazer com que vocês aprendam o máximo, né? Para que eu compartilhe o máximo de conhecimento com vocês. Mas até então, até 1 ano e 10 dias atrás, foi dia 7 de julho de 2022, era, era apenas uma ideia. Hoje não. Hoje já se passaram 3 turmas do programa de nutrição de precisão. A gente vai abrir já já a 4ª turma. E eu tenho certeza que quem tiver na 4ª turma do programa de nutrição de precisão vai aprender a formular e avaliar dietas no NRC 2016 ou na Zen 2016. E vai aprender a fazer isso com um erro de no máximo 20 gramas. Ou seja, se você formulou uma ração para o animal ganhar 1,5 kg por dia, ele vai ganhar de 1,480 a 1,520. Eu vou ensinar você como que você vai fazer isso. Hoje eu posso te assegurar que em 90 dias, escuta o que eu tô falando, em 90 dias, você vai estar treinado para formular uma dieta no NRC 2016. E depois que você aprendeu a mexer no NRC, você mexe em qualquer outro programa. Não que eu acho que você precise. Eu acho que os nutricionistas de bovinos de corte não precisam de outro programa hoje. Se você fizer o que eu ensino no programa de nutrição de precisão, você não vai precisar de outro programa. Você vai ter uma baita ferramenta pro restante da sua carreira. E alguém pode perguntar, Danilo, mas se sair uma atualização do NRC, sei lá, em 2026, provavelmente a gente vai estar no programa de nutrição de precisão, turma 35, e se tiver uma nova atualização, a gente vai usar a atualização nova. Tá certo? Hoje eu posso garantir isso para vocês. Há 1 ano atrás era apenas uma ideia. Você vai aprender em 90 dias a ser um nutricionista de precisão.
E o programa de nutrição de precisão não é somente sobre isso. Praticamente metade da carga horária do programa é hands-on, é prática do NRC. E na outra metade, e durante as práticas do NRC, eu faço um monte de recomendação. Eu compartilho com vocês coisas que eu estou fazendo na prática e também na universidade, que são as chamadas recomendações off-label. O tal do off-label ficou famoso durante a pandemia, né? Porque os médicos não podiam mais recomendar remédios off-label, tinha que ser só o que está escrito na bula. Tá certo? Ou seja, o que é recomendação off-label? Tem lá monenzina sódica a 25 ppm. Mas dependendo do grau de energia da dieta, você pode colocar 27. Você pode colocar 28. Você pode colocar 33 se você quiser. Eu vou comentar sobre esse ajuste de aditivos em uma das aulas aqui do programa de nutrição de precisão. Já estou começando a revelar o conteúdo, né? Muito bacana. Esse é o primeiro e único curso de nutrição de bovinos de corte que ensina a fazer recomendação off-label. E aí é assim, pessoal. A coisa vai vindo na minha cabeça, vai assim, vou me empolgando e eu sempre falo muito mais do que eu prometo. Deu o exemplo da monenzina agora, mas a gente está numa aula ao vivo, de repente a coisa começa a esquentar, muita pergunta, e eu sou movido a perguntas. Eu faço muita recomendação off-label. E os alunos das 3 turmas anteriores aprenderam isso. Então, além de você conseguir se transformar no nutricionista de precisão, porque você vai aprender a mexer no NRC, vai aprender a avaliar, formular dieta, vou te ensinar os caminhos, vou fazer você enxergar o que você não estava enxergando, vou tornar o invisível invisível, você também vai ganhar aí um baita conteúdo de não só conceitos de nutrição de ruminantes e de bovinos de corte já consolidados, mas também essa ligação de pontos para você fazer recomendações off-label. Bacana? Para quem que é esse programa? Exatamente para você que quer fazer a diferença. Exatamente para você que está incomodado com o status quo de hoje, onde todas as empresas de nutrição dominam o mercado. A maioria dos nutricionistas hoje, de sistemas intensivos, trabalham ou em empresas de consultoria ou em empresas de nutrição. Acabou o nutricionista autônomo. O nutricionista da empresa vai no confinamento, na fazenda, ele tem que recomendar só os produtos da empresa. Se a empresa não vende aquele produto que talvez seja a melhor solução para aquele pecuarista, ele não pode recomendar. Eu defendo a liberdade nutricional. Eu defendo o nutricionista independente. Você pode trabalhar numa empresa, e tenho certeza que tem muita gente aqui de empresa que está assistindo essa Masterclass. Mas está na hora de começar a pensar de forma independente. Pode ser que se você não consiga aplicar agora na prática algumas das recomendações, porque a empresa não tem determinado produto, ok. Mas você vai ficar engessado pela cabeça da empresa, pelas regras da empresa, até quando? Vamos começar a pisar um pouco fora do quadrado, nem que seja dentro de casa. Ó, na empresa eu faço uma coisa, mas aqui, ó, em casa, eu já estou fazendo nutrição de precisão, que é para exatamente eu me atualizar, porque senão você coloca um tampão de cavalo, né? É só aquilo que a empresa te passa que é o bom, né? O resto que está à sua volta, você não sabe, porque você está sendo treinado pela empresa que você trabalha. Eu não ganho dinheiro de empresa nenhuma. Eu sou um nutricionista independente. Os confinamentos que eu atendo, se eu achar que tal produto é viável para aquela situação, eu vou recomendar. Vamos fazer conta e tudo mais. Então esse programa é para você que quer sair da mesmice, que quer fazer algo diferente, que não tem medo de arriscar, que quer mudar a pecuária nacional, que assim como eu, quer multiplicar o número de vozes de pessoas de alta qualidade, de alta qualificação no nosso mercado. Se você está acomodado onde você está, o programa de nutrição de precisão não é para você. Já falei no início, eu não tô aqui para vender um curso para você. Eu tô aqui para você trabalhar na mesma ideia que eu.
Você lembra que eu falei no começo? Eu sou um educador. Eu quero passar para vocês o meu conhecimento, para que vocês passem para os outros e os outros para os outros. E a gente forme uma comunidade da elite da nutrição, da pecuária de corte desse país. E aí vocês podem ter certeza. Pensa numa pirâmide. O meio da pirâmide, vamos assumir que é a média, um pouquinho abaixo do meio, é a média. A hora que você começa a subir na pirâmide, você começa a subir, vai chegando lá em cima, a média vai te puxar para baixo. E quando a média fizer isso, provavelmente é porque você tá certo. Provavelmente é porque você incomodou. Provavelmente é porque você disse, só um exemplo, que não precisa colocar fósforo em núcleo de confinamento quando tem muito milho na dieta. E o que todas as empresas de nutrição fazem? Colocam fósforo, fosfato, que é caro, encarece o núcleo, encarece o produto. Quem que vai ser o corajoso ou a corajosa que vai começar a vender núcleo? Ou formular um núcleo sem fósforo? De linha. A primeira coisa que acontece, sabe o que é? As pessoas das outras empresas falam assim, esse núcleo é fraco, nossa, não tem fósforo, nossa, que porcaria de núcleo, por isso que tá mais barato, não tem fósforo, não tem qualidade, não precisa. Quem vai conseguir fazer essa comunicação e convencer o mercado que não precisa de fósforo numa dieta de confinamento com alto grão? Só um exemplo. Se a gente fizer isso um dia, você está subindo na pirâmide. Vão tentar te desfazer, vão tentar te atacar. Por isso que tem que estudar, se dedicar, para você estar bem respaldado da comunicação que você vai fazer. Bacana? Então, em resumo, você se encaixou nesse cara que eu estou descrevendo? Então, é para você, a nutrição de precisão. É exatamente para você. O que a gente fala na nutrição de precisão? As 4 primeiras aulas são gravadas. Eu vou dar uma aula de boas-vindas para vocês, ao vivo. Depois a gente vai ter 4 aulas gravadas, com conceitos básicos de nutrição de ruminantes, de nutrição de bovinos de corte. Tem uma aula lá do que mudou nessa última versão do NRC. E também tem uma aula gravada com passo a passo, com copy de tela, com print de tela, para você acompanhar e aprender o operacional do NRC. Depois que você passar pelas aulas gravadas, que você vai ter 10 dias para assistir, vai começar a surra de aula ao vivo. E a primeira aula ao vivo vai ser para tirar dúvida de tudo que você assistiu nas aulas gravadas. E aí, a cada 15 dias, a gente vai se encontrar ao vivo. E aí a gente vai falar de formulação de dietas para o período de adaptação, formulação de dietas para o período de crescimento, formulação de dietas para o período de terminação. E não só terminação em confinamento, terminação intensiva em pasto, a famosa TIP. A gente vai fazer terminação em semi-confinamento. Vamos falar de dietas para marmoreio, dieta para mitigar metano. Vou falar de dietas para vacas de descarte, para precocinhas, que eu não falei em nenhuma das turmas anteriores de nutrição de precisão. Então olha só os bônus que já estão tendo para essa turma 4. 2 conteúdos novos. Formulação de dietas para vacas de descarte e para precocinhas. E aí, um conteúdo eu já revelei. Eu vou gravar mais uma aula, vocês vão assistir gravado. A aula para aprender a cadastrar os alimentos, cadastrar um laudo do laboratório do NRC. E uma outra aula, gravada também. Vocês vão assistir no meio aí, entre uma aula e outra, ao vivo. Como formular uma dieta para creep feeding usando NRC.
cara, é muito legal. Tudo que as outras turmas aprenderam, vocês vão aprender. Mas vocês vão ter formulação de dietas para vacas de descarte, para precocinhas, para creep feeding, além de um passo a passo para aprender a cadastrar o laudo do laboratório no NRC. Ah, esqueci de falar dos aditivos, né? Tem uma aula lá que é a última aula, que é princípios para a escolha dos aditivos. Como que você ajusta a dose no aditivo, como que você combina um aditivo com o outro. Você também vai aprender isso. Além, obviamente, de aprender a mexer no NRC. Como eu já disse. Bacana. Eu tô muito animado, muito animado. E além disso, de novo, minha cabeça voa. Toda aula, dependendo da pergunta ou dependendo do planejamento, praticamente tem uma planilha do Excel, toda aula lá. Todas as planilhas do Excel que eu fizer conta, montar gráfico, tabela, eu salvo. E o nosso suporte sobe lá na Hotmart para você ter acesso a tudo. Eu faço um montão de planilha do Excel, compartilho com vocês, aberta. Vocês podem mexer o quanto vocês quiserem. Tá certo? Outra coisa que eu vou compartilhar com vocês na turma 4 que eu não compartilhei com as outras turmas. Sabe o que eu fazia nessas primeiras turmas? Eu pedia, dava um tempo, né, pro grupo lá de alunos me mandar laudos, né, de dietas ou de ingredientes que eles analisaram na prática do dia a dia. E aí nas 3 turmas a gente formou uma biblioteca legal, né? Deu aí, né, de 20 a 25 ingredientes aí contando as 3 turmas. Só que dessa vez eu decidi fazer diferente. Eu vou usar os alimentos das turmas anteriores. Eu tenho uma biblioteca, gente, de mais de 200 alimentos. E eu vou compartilhar parte dessa biblioteca com você, dos meus alimentos, das minhas práticas, alimentos que eu mesmo analisei, ou no laboratório da Unesp ou no laboratório externo. Então vocês vão receber, no programa de nutrição de precisão, uma baita biblioteca com ingredientes brasileiros, analisados pelos melhores laboratórios do país. De novo, vocês vão precisar ainda analisar os alimentos de vocês. Mas isso já vai ajudar muito para vocês terem uma ideia. Tô até perdendo as contas do tanto de coisa que essa turma 4 vai ter, hein? Acho que as outras turmas vão ficar com ciúmes, né? Outra coisa. Na apostila do passo a passo, tem um dicionário de termos no final, traduzindo praticamente todos os termos técnicos do inglês para o português. Se você estava aí se perguntando, falou, puta, legal, tudo, tô gostando dessa conversa do Danilo, acho que o NRC vai ser bom para mim, mas, porra, não falo inglês, cara, tenho dificuldade com inglês. Vai ter o dicionário de termos para te ajudar. Mas o NRC, gente, é igual jogar videogame. Todo videogame é inglês. No começo, pô, difícil passar uma fase ou outra. De repente, você ficou ali insistindo no videogame. Daqui a pouco você tá chegando no final lá do negócio. Questão de treino. Daqui a pouco você nem vai perceber que é inglês mais. Vai por mim. Vai por mim. Lembra que eu falei pra vocês? Deixa eu ser seu guia. Que eu vou fazer você enxergar o que você não enxergava. Eu vou fazer você enxergar também que você consegue mexer no negócio em inglês, mesmo sem saber muito de língua inglesa. Tem mais uma coisa que vai ter na turma 4. Não sei se todos sabem, mas eu já escrevi um livro em inglês. Ele chama Rumenology. Para quem se inscrever na turma 4, você vai receber o livro em PDF do Rumenology. Você vai poder baixar lá do sistema da Hotmart. Você vai ter o livro do Rumenology. Para você dar uma treinada no inglês aí, uma bíblia para vocês de tudo que acontece no mundo do rumen. Fisiologia, bioquímica, fermentação, metabolismo de lipídio, proteína, manipulação de fermentação ruminal. Tem um montão de coisa lá. Gente, tá perdendo as contas de tudo que eu já falei pra vocês. Não tem outro. Desculpa a modéstia. Modéstia à parte, vai. Não tem outro programa tão rico como esse de nutrição de bovino de corte no mercado.
E o que mais vale aqui não são essas coisas que eu estou oferecendo para vocês. O que mais vale aqui para mim é o que está dentro da minha cabeça, que eu vou passar para vocês. Ah, mas o outro professor apresenta um conteúdo parecido. Pode ser. Parecido não é, com certeza não é. Porque isso aqui tem a minha cara. Isso aqui tem o meu jeito. E é o que está aqui dentro da minha cabeça que eu quero passar para vocês. Isso ninguém copia. E cada turma do programa de nutrição de precisão é diferente. Essa já está começando diferente. Se você ainda não está convencido, você pode estar se perguntando, tá, tudo bem. Além de tudo isso, quais são as vantagens, então, de quem faz o programa? Se tudo isso que eu falei não é vantagem, então... Bom, mas você quer mais vantagens, tá bom. Eu tô aqui nos Estados Unidos fazendo o quê? Passeando que não tô trabalhando pra caramba. Pra estar sempre atualizado, tá na vanguarda do mundo do rumen. Pra eu poder passar pra vocês as informações mais atualizadas do momento. E pra ser capaz de falar assim, isso funciona, isso não funciona. Ponto. Eu fui treinar uma equipe de nutricionistas alguns dias atrás. E eu expliquei pra eles um conceito. E eles falaram assim, nosso time inteiro faz o contrário do que você tá falando. Eu falei, então, seu time inteiro tá errado. Com todo respeito. E expliquei tintim por tintim. Saiu todo mundo assim de lá, ó. É isso. A pirâmide, lembra da pirâmide? A média tenta te puxar para baixo. A minha função aqui é te puxar para cima. Para te puxar para cima eu preciso te fazer enxergar. O invisível vai se tornar visível. Imagina eu que tô disseminando o que tá na minha cabeça na sua. Eu preciso estar na vanguarda. Eu preciso estar no topo dessa pirâmide. Porque de lá que eu vou conseguir puxar vocês. Eu tô lá em cima puxando vocês. A média tá puxando vocês para baixo. Eu tô lá em cima puxando vocês para cima. De novo, não tem curso como esse. E aí, na primeira turma, como bônus, eu dei uma mentoria individual para cada aluno da primeira turma. Eu não vou fazer mais isso, porque isso ocupa muito tempo. E eu achei que dando essa mentoria individual, eu achei que eu iria constatar, né, que os alunos tinham aprendido, né, os conceitos. Eu constatei isso, mas a mentoria individual serviu para muito mais coisas. Então não vai ter mentoria individual. Obviamente, se você for nosso aluno e depois que acabar o programa de nutrição de precisão, você quiser marcar uma mentoria comigo, pagar por 1 hora, por 2 horas comigo, show de bola. Eu só faço mentoria hoje para quem é meu aluno. Para quem não é meu aluno, mesmo que queira pagar, não tem agenda. Não tem. Você estando dentro do programa de nutrição de precisão, você vai ter prioridade. Isenção, desconto em programas e eventos futuros que a gente vai fazer. A gente sempre dá prioridade para quem já está aqui dentro do nosso ambiente. Quer um exemplo? Se você tiver no programa de nutrição de precisão da turma 4, quando tiver a turma 5, 6, 7, você quiser assistir as aulas, você vai poder, sem pagar mais nada. As aulas ao vivo. E aí, diferentemente das outras turmas, eu vou dar para vocês 2 anos de acesso às aulas do programa de nutrição de precisão. Você tem 2 anos para terminar. Uma coisa eu queria deixar clara aqui. Eu disse que quase metade das aulas são gravadas e a outra metade ao vivo. Mas se você perder alguma aula ao vivo, ela vai ficar gravada. Então assim, não deu para assistir nenhuma aula ao vivo. Então você vai assistir gravado.
E aí a gente tem o Ruminologia, na verdade o suporte, @ruminologia.com.br, que vai te atender rapidamente se você precisar. Então, mesmo que você assista as aulas gravadas e você não me pergunte diretamente lá, você vai mandar sua pergunta no suporte e o suporte, se ele puder responder, ele vai, senão ele vai me mandar e eu vou responder para você. Também a gente tem uma comunidade no Facebook. Se você não gosta de Facebook, tá tudo bem. Você vai mandar a sua mensagem lá no suporte ou na Hotmart, tá tudo certo. Mas se você for do Facebook e das redes sociais, você pode mandar lá que eu respondo também. Atendimento rápido ao cliente. A gente tá ficando muito bom em fazer isso. Vocês não vão ter uma mentoria individual. Mas para quem se matricular até as 11h59 de hoje, eu vou dar um bônus especial. Olha só. Como não vai ter mentoria individual, eu fiquei pensando, falei, cara, como que eu vou avaliar os alunos da turma 4? Para quem se matricular até as 23h59, vai ganhar 2 análises de dietas feitas por mim. Caramba, Danilo, o que significa isso? Durante o curso e até 15 dias depois que terminar o curso, você vai ter o direito de me mandar 2 dietas. Pode ser 2 ao mesmo tempo, uma agora, outra depois. Mas você tem até 15 dias depois de terminada a última aula, depois da última data aqui da turma 4 de aula, para me mandar suas dietas. Eu vou pegar as suas dietas, vou fazer um pente fino, vou analisar e vou fazer um relatório, igualzinho o relatório que eu faço para meus clientes. Eu falo assim, ó, João, Maria, legal sua dieta, mas dá para melhorar nesse sentido, tal. E eu vou reformular a dieta para você, se for preciso, e vou te mandar o arquivo. Gente, pode ser que você não perceba agora, mas sabe quanto vale isso? Sabe quanto vale o serviço do nutricionista? De pegar uma dieta, revisar, tal, reformular, fazer ajuste fino? Para reformular uma dieta e fazer um relatório do que está errado, vai mais ou menos aí, dependendo do que for o caso, aí 50 minutos a 1 hora. Se eu for fazer isso em 2 dietas, 2 horas e pouco de serviço, na prática hoje, eu ia cobrar entre 4 e 5 mil reais para fazer esses 2 ajustes. 4, 5 mil reais. É o que eu cobro. Vocês vão levar, para quem se matricular até as 23h59 de hoje, como bônus, 2 avaliações de dietas feitas por mim. Relatorinho bonitinho, vocês vão receber lá no e-mail de vocês. Bacana. Muito bom, muito bom. Chegando ao final aqui dessa Masterclass, tem mais algumas coisas que eu, além de tudo que eu já falei para vocês que vocês vão ter, né? Tem mais algumas coisas que eu queria falar para vocês. As aulas dessa vez, a primeira aula, que é a aula de boas-vindas, vai ser no dia 25 de julho, uma terça-feira, 7h30 da noite. Aula de boas-vindas, 25 de julho. Aí vocês vão ter de 25 de julho até 5 de agosto para assistir todas as aulas gravadas, porque dia 5 de agosto é a nossa primeira aula ao vivo. E aí você já olhou no calendário, né? 5 de agosto é sábado. Sábado de manhã, horário de Brasília, das 9 às 11. Então, todo sábado, a cada 15 dias, a gente vai se encontrar a partir de 5 de agosto para meter a mão na massa e falar um monte de nutrição, mexer no NRC. Então, 5 de agosto, 19 de agosto, 2 de setembro, 16 de setembro, 30 de setembro, 14 de outubro, 28 de outubro. Em todas essas datas, a gente vai se encontrar. Ao vivo. Vai ter uma data só que vai ter uma aula gravada, mas o restante ao vivo. Para falar de todo aquele conteúdo que eu já falei para vocês antes. Ah, você não falou nada se vai ter DDG, caroço de algodão. Lógico que vai ter.
E se vocês quiserem, no meio do caminho, falar assim, você não fez nada com esse ingrediente, vamos fazer então. Não fez com gordura protegida, vamos fazer. Aqui vocês mandam. Então marca aí. Aulas de sábado. Foi uma sugestão das outras turmas, porque as aulas eram à noite. E aí, às vezes, o pessoal tá viajando, tá em fazenda. E sábado de manhã ainda é dia útil para alguns. E foi uma sugestão que a gente achou legal. E eu abri uma exceção para fazer esse programa para a turma 4 no sábado. Bacana? É recomendado ter formação na área para fazer o curso? Eu recomendo. Recomendo que você tenha formação em algum curso que tenha produção animal, zootecnia, agronomia, veterinária. É recomendado para você poder aproveitar 100% dos conceitos aqui, das práticas que a gente vai fazer. Bacana? Alunos universitários são bem-vindos? Quem está na graduação, super bem-vindo. Tá? É super bem-vindo. Só que o negócio é muito mais aprofundado aqui. Então, pode ser que vocês não aproveitem 100% do curso nesse momento. Mas, de novo, cada um tem que entender o momento que está. Assiste ao vivo agora, mas vai ter 2 anos de acesso e nesses 2 anos vai se formar, tal, já vai trabalhar. Ótimo. Pode ser que faça sentido para você. Tá certo? A minha empresa pode comprar para mim o produto? Com certeza. Você faz a inscrição lá no CNPJ, se precisar, emite nota fiscal, tudo certinho. Tá certo? E sem problema algum. Tá? Então, se a sua empresa comprar para você e precisar lá fazer a inscrição com o CNPJ, nota fiscal, tá tudo certo. Beleza? Bom, eu tô imaginando, né? Eu tô olhando aqui várias perguntas que a gente recebeu, né? E realmente, assim, esse formato que a gente chegou na turma 4, a gente testou vários formatos. E agora fazer quinzenalmente e nos sábados, eu acho que tá muito perto do formato ideal do que eu gostaria. Então, eu tô achando que nesse momento as matrículas já devem estar abertas. O link já deve ter sido divulgado nos grupos. E, como eu já falei anteriormente, ao terminar aqui essa Masterclass, que está próximo de acontecer, eu vou entrar ao vivo para responder as perguntas, tanto relacionadas à nutrição de precisão, quanto as perguntas da parte técnica aqui, desse conteúdo riquíssimo da Masterclass. Bom, você já deve ter recebido. Se ainda não recebeu, clica no link do ao vivo, que também deve ter sido enviado pelo meu time aqui no YouTube, pra gente se encontrar. Não vai me deixar sozinho, hein, meu? Pô, fiquei aqui até agora. Então, assim, você me assistiu gravado até agora, então, pô, vamos assistir ao vivo. Prometo que eu vou trocar de camisa, tá bom? Pelo menos entra pra dizer que a sua matrícula tá feita e que a gente vai estar junto, tá bom? E olha só, pra gente finalizar. O invisível não tá visível, ou melhor, o invisível não tá disponível para todos. Então você precisa estar incomodado para mudar. Você precisa deixar eu te guiar, para eu te puxar lá de cima da pirâmide, ou do meio para cima. E aí, olha só. As velhas crenças são quebradas quando você enxerga o invisível. Lembra do exemplo do fósforo que eu dei? Pois é. Se tudo que eu falei aqui não serve para você, tá tudo certo. Provavelmente em algum momento você vai ter a sua... né? Você vai parar, pensar. Em algum momento você vai decidir entrar para a elite da nutrição do país. Bacana? Um grande abraço. Tô indo para a sessão ao vivo. Clica no link pra gente se encontrar lá. Até!